Retornamos. Hoje, conversando com o eminente desembargador José Renato Nariini, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caro Nariini, e o corte de gastos é uma solução? Eu sei que você tentou, pergunto se você foi bem sucedido, em primeiro lugar. E eu vou agregar a essa pergunta uma outra. É possível conquistar a independência financeira do Poder Judiciário paulista? É uma questão bastante difícil, meu querido amigo Laércio Laurelli, porque eu tive de fazer corte de gastos diante da insuficiência crônica, né? Enquanto o orçamento geral do Estado nos últimos 7 anos subiu 112%, o orçamento do Judiciário subiu 57%. Então nós estamos bem defasados. E depois a crise, ela veio obrigar que nós fizéssemos uma reavaliação geral dos gastos. Como nós não podemos reduzir salários, então foram as verbas de custeio, aquelas sacrificadas, né? Nós não construímos praticamente nada, nós tivemos de conversar com os locadores para que eles mantivessem os mesmos aluguéis. Nós tivemos que fazer economia em todos os setores, né? E terminamos o ano, os 2 anos, o ano de 2015 muito mais difícil do que o 2014, mas a contento. Não que eu tivesse conseguido fazer tudo aquilo com que sonhava. Por exemplo, não pude nomear 81 juízes aprovados desde setembro, porque não tinha como pagar, né? Uhum. Não pude repor 3.000 cargos de escrevente técnico judiciário, embora havendo concurso válido, por falta de remuneração, de capacidade remuneratória. Agora, a independência financeira do judiciário, ela está muito distanciada das nossas perspectivas, porque nós precisaríamos ter custas adequadas. As custas são meramente simbólicas, embora eu saiba que há uma grita quando se tenta aumentar um percentual, ainda que modesto, as pessoas reclamam, mas também não temos a totalidade dos emolumentos, que são os pagamentos pelos serviços extrajudiciais destinados ao judiciário. Então, o judiciário não pode vender nada. O que ele pode vender? Não é? Aquilo que nós podíamos vender, nós vendemos. Papel para reciclagem, né? Alguma coisa mas muito modesta, uma verba ínfima diante da imensidão. Não tem um retorno consistente e bom. Porque 97% do orçamento são destinados a pagamento pessoal. Sim. É folha de pessoal, né? E o nosso orçamento se aproxima a 10 bilhões de reais. Nossa. É um orçamento maior do que o de várias unidades da federação, de vários estados. E sujeito a corte também, né? Ou não? Isso foi o que foi assegurado no ano de 2015. Agora, se nós fôssemos pedir tudo o que é necessário, fora os débitos trabalhistas, sim, que nós temos com funcionários e com magistrados, né? Essa é uma questão que está sempre em aberto. Eu espero que o desembargador Paulo Dimas, que me substituiu, que me sucedeu, que ele tenha êxito também nessa política. Oxalá, oxalá. Paulo Dimas é uma pessoa maravilhosa. Sim. Também. Inclusive nós o entrevistamos aqui. Ele sempre comparece, como você também, porque o interesse... Ele é um idealista. O interesse é passar para o povo, para a sociedade, aquilo que o judiciário faz. Isso é muito importante. Nós precisamos ser transparentes, né? Transparência, exatamente. Muito bem, Nariini, eu vou continuar aqui com as minhas perguntas, porque o nosso dever é informar o telespectador, que faz parte da sociedade paulista e brasileira. Quais os pontos fundamentais que você entende que devem constar em uma reforma judiciária? Bem, eu acho que nós precisaríamos pensar numa nova fórmula de recrutamento de magistrados, porque hoje nós ainda priorizamos o conhecimento teórico, a capacidade de memorização,
os concursos estão ficando cada vez mais difíceis, né? Eu presidi um concurso um pouco antes de ser eleito corregedor geral. Houve 18 mil candidatos, 18 mil candidatos. Nossa. Né? Como é que você seleciona um grupo para prosseguir nas demais fases do concurso? Então, a solução da Resolução 75/2009 do CNJ é uma solução de se fazer uma prova objetiva com 100 questões que são de múltipla escolha, com correção ótica, né? Mas eu não tenho certeza, ao contrário, tenho mais dúvidas do que certezas de que nós deixamos milhares que teriam vocação fora da possibilidade de mostrar a sua aptidão para se tornar juiz, né? Porque nós, nessa prova preambular, nós teríamos, de acordo com o CNJ, de selecionar apenas 300. Como é que você tira 300 de um grupo de 18 mil candidatos, né? Então, esse eu acho que é uma coisa que está sempre na cogitação. Agora, além disso, nós precisamos terminar com o excesso de formalismo, com o procedimentalismo exagerado, né? Tentar fazer com que o juiz brasileiro seja também mais consequencialista, ou seja, avaliar qual vai ser o resultado concreto da sua decisão no mundo real, né? Porque não há mais oportunidade, não é mais o caso de se falar como antigamente, ordem judicial é para ser cumprida, seja qual for a ordem, faça-se justiça e o mundo pereça. Não pode ser assim. O judiciário é um serviço público, ele é a expressão da soberania estatal, é um dos poderes do Estado, mas é um serviço. Ele existe para solucionar problemas, não para agravar a vida das pessoas, né? Eu tenho muita preocupação de verificar que, às vezes, o jovem juiz não decide pensando no destinatário da decisão, né? Decide como um nefelibata, que dizia o nosso colega Volney Correia Leite de Moraes, alguém que está que Deus viajando, o tenha em bom lugar, maravilhoso. Nosso colega, inclusive, no Tribunal de Alçada Criminal. Então, mas o juiz que é muito teórico e que faz uma belíssima decisão, mas que, na verdade, vai afligir aquele que já está aflito, ele não está fazendo justiça, não é? Então, eu tenho uma grande preocupação com essa humanização da justiça. Você acha, então, que as ordens judiciais elas não estão sendo cumpridas? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque, às vezes, os advogados ingressam no judiciário para obter uma liminar para uma cirurgia, vamos supor. Não é? Mas nós sabemos também, por outro lado, que para fazer essa cirurgia há necessidade de que o profissional médico ele tenha os recursos necessários em detrimento do paciente, não é? E você acha que às vezes não se cumprem as determinações judiciais? Eu acho que é um excesso até de cumprimento, Laércio. O que existe é assim uma proliferação de demandas que passam a se tornar inviáveis de cumprimento. Você falou bem dessa questão da judicialização da saúde, né? Eu vi na presidência do tribunal que inúmeros municípios, mais de uma centena, se via impedida de cumprir as ordens judiciais porque o orçamento era insuficiente para ordenar uma internação fora do país, para tratamentos onerosos, para fornecimento de medicamento que ainda não tinha sido aprovado pela Anvisa. Então é lógico que o juiz ele examina o caso concreto, aquele processo, ele não quer ser responsável
pela pretensa, provável Sim. morte de alguém, Sim. mas quando ele julga aquele processo, muitas vezes ele está condenando uma prefeitura a deixar de atender uma legião de crianças que precisaria de vacina, para atender casos concretos, reais, que não tiveram condição de chegar à justiça, né? Então, há uma série de fatores a ser observado. Eu acho que a gente precisaria ter uma visão contextual, não é mais o juiz isolado no seu gabinete decidindo que terá certeza de fazer justiça. Ele pode, com a maior boa vontade, estar contribuindo para que aquela justiça feita no varejo produza uma injustiça no atacado, né? Muito bem. Principalmente numa fase em que nós estamos com falta de orçamento e generalizado, né? Bem, eu acho que você tem razão nessa parte, porque às vezes nós ouvimos, e aqui no programa Direito e Justiça em Foco sempre há alguns pedidos, algumas informações que são necessárias que a gente dê, não é? Diz, poxa, eu tenho uma pessoa que está assim, 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 como é que eu faço, tal, 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 tal. Mas eu acho que você tem razão, tudo é uma questão de coerência. Sim, e de bom senso, né? E bom senso, coerência a e bom justiça, ela precisa ser humana, ter bom senso, sensatez, equilíbrio. Né? É verdade. E eu acho que isso nós precisamos exigir mais dos nossos concursos. Muito bem, Naline. E a extinção? Olha, vou fazer uma pergunta para você agora. Na minha visão, viu, ela é excelente. Responda. Nunca ninguém me respondeu e eu também nunca procurei ir adiante para saber mais sobre isso. E a extinção do Quinto Constitucional? O que você acha? Bem, eu já Quinto Constitucional do Ministério Público e da Advocacia. Então, Laércio, antigamente eu já tive alguma resistência em relação ao Quinto Constitucional, porque a porta de ingresso à magistratura deveria ser o concurso, que a ideia é boa, meritocracia, ou seja, avaliar por mérito, por condições, de uma forma democrática. Todos concorrem, aqueles que forem aprovados são nomeados. Depois eu comecei a verificar que o Quinto tem fornecido muitas pessoas extraordinárias para a magistratura, né? E é realmente um contrapeso àquela deformação, aquela espécie de miopia que pode adquirir, não são todos os que ficam contaminados, mas a permanência num corpo que recruta jovens e faz com que eles permaneçam dezenas de anos, décadas fazendo a mesma coisa, pode levar a uma corporação, né, solidificada, com preconceitos, etc. Hoje eu avalio que o Quinto ele é interessante, só acredito que nós poderíamos temperar, fazer uma espécie de Quinto em que houvesse uma passagem do candidato pelo interior para fazer audiência, para entrar em comarcas de final de entrância, não imediatamente no tribunal, né? Mas hoje eu acredito que o Quinto traga uma contribuição boa. Parece um exagero no Tribunal das Dimensões de São Paulo que nós tenhamos 72 colegas do Quinto, né? 72? 72, são 36 da OAB e 36 do Ministério Público, né? Mas, diante da dimensão de São Paulo, é esse o número, um quinto passa a ser 72. Né? Você colocou de uma forma brilhante. Por quê? O Quinto Constitucional do Ministério Público é diferente, porque o promotor de justiça, ele tem esta experiência. Ele fez a carreira, né? Fez a carreira. O advogado, ele não tem esta intimidade
não é, com a carreira. Então, esta proposta eu acho excelente. Não é? Recomeçar, ser aprovado, tudo bem, está ótimo, mas começar como um estágio, não é, em primeiro grau de jurisdição. Pelo menos ter o contato com a parte, fazer audiência. Né? Uma coisa que eu senti, assim, uma resistência dos juízes de carreira é a questão da idade daquele que é indicado, né? Porque, vamos imaginar, um juiz hoje ingressa com 25 anos, ele chega ao tribunal com 50, no mínimo, né? Depois de 25 anos de percurso no primeiro grau de jurisdição. Enquanto que advogados com 30 e poucos anos, eles já se habilitam a serem depois reformadores de decisões de pessoas que foram seus professores, que se formaram muito antes. Então, há uma queixa muito grande, tanto que nós, muitas vezes, aconselhamos os muito jovens a deixarem que a idade chegue para trazer realmente uma contribuição de alguém mais maduro, né? Não de um jovem que poderia entrar pelo concurso. Né? É ótimo. Eu dei essa minha sugestão porque há muito tempo que eu penso desta forma. Pelo quinto constitucional dos advogados, primeiro um estágio na fase do primeiro grau de jurisdição. E depois, então, não diretamente ao Ministério Público, porque o Ministério Público já tem essa experiência. Não é? Então, a coisa funciona por aí. Bem, eu vou continuar. Qual a sua opinião sobre o fim do tratamento? Olha aí. Do tratamento de desembargador para juízes de segunda e terceira instância. Terceira e quarta instância também. Terceira instância. Ele é ministro, né? É ministro. Eu já defendi isso até por escrito, Laércio, que a melhor nomenclatura, o melhor tratamento é juiz. Né? Cito até a Suprema Corte norte-americana. O juiz da Suprema Corte é menos importante do que o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Né? Então, eu acho que juiz é a expressão mais adequada, é o tratamento mais obsequioso, o mais nobre até. Assim como professor, né? É um tratamento professor desde o pré-primário até o professor da pós-graduação, do pós-doutorado. Nós vamos nos lembrar deles até o fim da nossa vida. E é professor. Claro. Então, eu acho que essa denominação desembargador, ministro, é um resquício da nobiliarquia, do tempo do Brasil imperial, que não acrescenta em nada, apenas faz com que algumas pessoas fiquem um pouco mais pretensiosas, arrogantes. Né? Você acha, agora, então, veja como em Brasília... Você acha, então, que reentraria na reforma judiciária? Como na Itália. Lá também são chamados juízes, da primeira até a última instância. Eu acho que essa nomenclatura, esse tratamento não é interessante, não acrescenta nada. E brinco até que em Brasília, se você chega no aeroporto e gritar ministro, pelo menos uns 30 olham para trás. Né? É verdade, é verdade. Bem, nós já estamos terminando o programa, lamentável. Mas eu tenho mais algumas perguntas a fazer a você. Como foi o relacionamento com o Ministério Público durante a sua gestão? Foi excelente, assim como com a OAB, Laércio. Eu acho que nós somos parceiros em todas as profissões jurídicas, então eu acrescento a defensoria, acrescento os extrajudiciais, acrescento as duas polícias que me foram excepcionais na parceria. Nós tivemos o melhor relacionamento possível e isso não sou eu que estou dizendo, os próprios líderes de cada carreira jurídica dizem que foi um relacionamento muito cordial, muito polido, muito colaborativo, cooperativo, foi muito bom. Muito isso bem. Quem ganha é a população. Claro, claro. Agora, qual é o conselho, Nanine, que você dá ao jovem, aquele que, afinal de contas, está estudando direito e tem a intenção de
prestar um concurso ou para a magistratura ou para o Ministério Público? Eu diria para esse jovem que ele não se iluda pensando que os 5 anos de bacharelado serão suficientes para ele vencer um concurso que está cada vez mais difícil, né? Nós até temos uma nova categoria, o concurseiro é aquele jovem que conhece o Brasil inteiro fazendo concurso, né? Nós tivemos aqui vários candidatos nos 2 concursos dos quais eu participei, que era a 12ª tentativa de ingressar na magistratura. Nossa. 12ª tentativa. Chega ao oral, nem sempre com a possibilidade de ser aprovado, porque os concursos vão se sofisticando, né? Então, é muito importante que aquele que queira participar de uma carreira jurídica, e mesmo para advogar, que ele comece o primeiro dia de aula do primeiro semestre com muita seriedade, porque o conhecimento hoje está disponível. Você consulta um Google, consulta as redes sociais e você tem todo o conhecimento disponível. Não se satisfazer com aquilo que será oferecido pela faculdade, porque você vai depender de você, da sua vontade. Nada é impossível para quem realmente quer. Agora, você precisa querer bastante para se tornar juiz, promotor, defensor, delegado de polícia, delegado extrajudicial, todas as carreiras, advogado, precisa ser alguém bem preparado. É verdade. Dá à vista que há um exame também na Ordem dos Advogados do Brasil. E esse exame de ordem é necessário. É necessário, é urgente, não é alguma coisa extremamente difícil, mas quantos ficam ali, não conseguem ultrapassar essa barreira. Bem, Nalini, eu já estou finalizando o programa. Eu peço a você a gentileza de apresentar as suas considerações finais. Queria dizer, Laércio, que foi uma alegria, um orgulho, uma satisfação muito grande estar aqui com você mais uma vez. Queria cumprimentar você, um grande amigo, um grande jurista, por aquilo que faz, mostrando a face real, íntima da justiça para toda a sociedade. Obrigado. A sociedade brasileira precisa conhecer melhor a sua justiça, que se ela conhecer melhor, ela vai começar não só a respeitar a justiça, mas ela vai estimar a justiça. A justiça é mal amada. É verdade. Nós temos carência de amor. E você está mostrando que a justiça é também alvo de um sentimento amorável, que é a admiração e o respeito da população brasileira. Parabéns. Obrigado, Nalini, essa é a verdade. Eu faço questão de prosseguir, ainda mais agora com a anuência das suas palavras, com as suas palavras, não é? Me incentiva mais ainda. Eu quero, antes de terminar o programa, entregar a você um mimo do programa Direito e Justiça em Foco, não é? Que eu faço isso. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Encerro este programa sensacional com chave de ouro citando Dante Alighieri. Os astros são, de fato, a causa primeira de vossas ações, mas haveis recebido uma luz que vos permite distinguir o bem do mal e uma vontade livre que, após ter começado a lutar contra os astros, de tudo triunfa se for bem dirigida. Assim, caro telespectador, na vida temos que prestar homenagens aos melhores, àqueles que plantaram as sementes do bem por onde passaram. Esta menção se ajusta ao nobre e culto desembargador José Renato Nalini, a quem agradeço pela amizade e pelos momentos felizes que hoje aprendi com seus ensinamentos. Muito obrigado, Nalini. Quem agradeço eu. Si ma folie fait ton désespoir,
ne m'en veux pas. Je n'ai pas voulu te faire